Goodyear, teimoso como um cabrito montês, passou anos tentando achar uma solução para esse problema. Ele misturava a borracha com tudo que via pela frente: farinha, sal, até café. Diz a lenda que a ideia da vulcanização surgiu por puro acaso, quando ele derrubou uma mistura de borracha e enxofre no fogão a lenha. A mágica aconteceu. A borracha, em vez de derreter feito manteiga no sol, se tornou resistente e flexível. Eureka! Narrador principal. Essa descoberta revolucionou a indústria. A borracha vulcanizada se tornou essencial para a produção de pneus, correias, mangueiras, isolantes elétricos e uma infinidade de outros produtos. A vulcanização transformou a borracha de um material instável em um dos pilares da indústria moderna. E tudo isso graças à persistência de um cara que não desistiu até encontrar a fórmula mágica. E pensar que tudo isso aconteceu por causa de um acidente doméstico, né? Quase um faça você mesmo da história. No início do século XX, um grupo de cientistas canadenses liderados por mim, Frederick Banting e Charles Best finalmente desvendou o mistério da insulina. Foi um momento revolucionário na história da medicina. Nós conseguimos isolar o hormônio produzido pelo pâncreas, responsável por regular os níveis de açúcar no sangue, igualzinho quem controla as formigas no açucareiro. Esse avanço foi um passo gigantesco para a ciência médica. Em 1922, um adolescente chamado Leonard Thompson, à beira da morte por causa da diabetes, recebeu a primeira injeção de insulina. Esse momento foi um divisor de águas para o tratamento da diabetes. Ele não só sobreviveu, como teve uma melhora inacreditável. Foi como água no deserto. A recuperação de Leonard trouxe esperança para muitos outros pacientes. Narrador principal. A partir daí, a produção da insulina em larga escala se tornou uma prioridade, salvando milhões de vidas ao redor do mundo. A insulina passou a ser produzida em fábricas, garantindo que estivesse disponível para todos que precisassem. A descoberta da insulina foi um marco na história da medicina, mostrando que era possível controlar a diabetes e dar aos pacientes a chance de uma vida normal. A insulina transformou a vida de milhões de pessoas. E pensar que tudo isso começou com um grupo de cientistas determinados a encontrar uma solução para uma doença que assolava a humanidade há séculos. A dedicação e o trabalho árduo desses cientistas mudaram o curso da história. Uma verdadeira vitória da ciência. A descoberta da insulina é um testemunho do poder da pesquisa e da inovação científica. Tudo começou nos anos 40, com um químico chamado Harry Coover. Na época, eu trabalhava em um projeto para criar miras de precisão para armas de fogo durante a Segunda Guerra Mundial. Em um dos meus experimentos, acabei sintetizando um material pegajoso e superadesivo, que grudava em tudo que via pela frente, parecia até chiclete. Narrador principal. Mas como a necessidade faz a mãe da invenção, anos depois, Coover percebeu que aquela meleca tinha um potencial enorme. Nascia ali o Super Bonder, uma cola instantânea capaz de unir diferentes materiais de forma rápida e eficaz, um verdadeiro quebra-galho. O sucesso foi imediato. A praticidade do Super Bonder conquistou o mundo. E logo ele se tornou um item indispensável em casas, escritórios, escolas e até em naves espaciais. Sim, meus amigos, o Super Bonder já foi até para o espaço. É de outro mundo. E se eu te disser que a gente pode ver através do corpo humano? Sim, é isso mesmo que você ouviu. A gente pode literalmente enxergar o que está dentro do nosso corpo sem precisar abrir. Parece mágica, né? Mas não é, é ciência pura. Uma ciência que mudou o mundo e a forma como entendemos o nosso próprio corpo. E tudo graças ao alemão Wilhelm Conrad Röntgen e sua descoberta revolucionária, os raios-x. Ele foi o pioneiro que abriu as portas para essa tecnologia incrível. Em 1895, Röntgen estava em seu laboratório, mexendo com raios catódicos.
quando notou algo peculiar, algo que ninguém jamais tinha visto antes. Uma tela fluorescente próxima começou a brilhar, mesmo com um tubo de raios catódicos completamente coberto. Isso chamou muito a atenção dele. Intrigado, Röntgen começou a investigar o fenômeno, igualzinho a gente fuxica quando tem coisa nova no bairro. Ele queria entender o que estava acontecendo. Ele descobriu que aqueles raios misteriosos, que ele batizou de raios X, tinham a incrível capacidade de atravessar objetos opacos, como madeira e, pasmem, o corpo humano. Era como se a gente pudesse ver através das paredes. Imagine a surpresa e a empolgação dele ao perceber isso. A primeira radiografia da história, feita pela esposa do próprio Röntgen, mostrava claramente os ossos da sua mão e até sua aliança. Imaginem o susto e a maravilha de ver algo assim pela primeira vez. A descoberta dos raios X revolucionou a medicina, permitindo aos médicos visualizarem o interior do corpo humano sem precisar abrir o paciente. Isso foi um avanço gigantesco, salvando inúmeras vidas e mudando a forma como tratamos doenças e lesões. Preparem-se para uma viagem alucinante, porque agora a gente vai falar sobre o LSD, uma das drogas mais poderosas e controversas já sintetizadas. A história começa em 1938, com o químico suíço Albert Hofmann, que pesquisava derivados do ácido lisérgico, um composto encontrado em um fungo. Hofmann sintetizou o LSD pela primeira vez sem querer, enquanto estudava suas propriedades medicinais. Ele não fazia ideia do que tinha criado até alguns dias depois, quando, acidentalmente, absorveu uma pequena quantidade da substância através da pele. O resultado? Uma viagem alucinógena para lá de intensa. Nos anos 60, o LSD se tornou um símbolo da contracultura, sendo usado por artistas, escritores e músicos em busca de inspiração e expansão da consciência. Mas com o aumento do uso recreativo e a falta de controle, o LSD logo se tornou associado a bad trips, problemas psiquiátricos e até mesmo a morte. Já imaginou um mundo sem antibióticos? Um mundo onde uma simples infecção poderia significar uma sentença de morte? Um simples corte no dedo poderia ser fatal. Era de arrepiar. As pessoas viviam com medo constante de infecções. Essa era a realidade antes da descoberta da penicilina, o primeiro antibiótico eficaz no combate a infecções bacterianas. A penicilina mudou tudo. E quem a gente tem que agradecer por essa maravilha da medicina? Quem foi o gênio por trás dessa descoberta revolucionária? O cientista escocês Alexander Fleming, um verdadeiro herói da saúde. Sua curiosidade e dedicação salvaram incontáveis vidas. Em 1928, Fleming estava em seu laboratório, analisando placas de Petri com culturas de bactérias, quando notou algo inusitado. Algo que mudaria a medicina para sempre. Uma das placas estava contaminada com um mofo, e ao redor dele, as bactérias simplesmente não cresciam. Era como se o mofo tivesse poderes mágicos. Curioso, Fleming decidiu investigar o mofo e descobriu que ele produzia uma substância capaz de matar as bactérias, a penicilina. Essa descoberta foi um marco na história da medicina. A penicilina se mostrou eficaz no tratamento de diversas doenças infecciosas, como pneumonia, sífilis e meningite, salvando milhões de vidas ao redor do mundo. Foi um verdadeiro milagre científico. Graças a Fleming e sua descoberta acidental, hoje podemos viver com mais saúde e por muito mais tempo. A era das doenças mortais ficou para trás, e a humanidade ganhou uma nova chance. E aí, pessoal, gostaram da nossa viagem pelo mundo das invenções inusitadas? Tinha cada história que parecia até mentira, né? A história da ciência é cheia de surpresas, erros, genialidade e, acima de tudo, muita curiosidade. E por falar em curiosidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Hobby Curioso para não perderem os próximos vídeos. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo. Até a próxima! Fiquem ligados!